Meus queridos e amados irmãos, nós estamos novamente aqui para trazer uma palavra. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui uma meditação no texto que Jesus falou acerca da ansiedade. A ansiedade é um assunto não só do passado, citado por Jesus, mas é um assunto do presente, da nossa geração, é um assunto de hoje. Esse assunto, Jesus tratou dele de forma clara e de forma profunda. Jesus ele dá o diagnóstico e Jesus também apresenta o caminho para o homem seguir em relação à ansiedade. Está escrito em Mateus capítulo de número 6 e o versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olha, você percebe que nesse versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus está tocando exatamente na ferida da nossa geração. Porque Jesus ele vai logo direto no assunto. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque se você for fazer um diagnóstico da nossa geração, da nossa sociedade em que nós vivemos, você percebe que é uma realidade. Cada dia que passa, as pessoas, elas estão mais ansiosas quanto ao vestir, ao beber, às suas vaidades em si. E Jesus está no versículo 26, ele diz, olha: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Jesus ele cita aqui as aves como sendo um exemplo de aves que elas não trabalham, elas não cegam, ou seja, elas não se preparam para armazenar, para cuidar acerca do dia de amanhã, o que nós vamos comer amanhã. É isso que Jesus está tratando. Ele usa: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiro. Elas não trabalham para guardar mantimento. Elas vivem na dispensação de cada dia. Cada dia tem o seu dia. E você vê Jesus dizendo: não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus, ele tem resposta para o homem. No versículo 27 ele diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Jesus está trazendo uma reflexão para o homem entender que o homem não tem poder de acrescentar um dia à sua existência, um dia à sua vida. Jesus está querendo dizer aqui que nós não temos poder de acrescentar um dia
E isso pertence somente a Deus. É isso que Jesus está querendo fazer com que o homem entenda que quem está no controle da vida do homem é Deus. O 28 ele disse: e quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha a comparação que Jesus faz. Salomão foi o homem mais rico, mais poderoso, que teve mais autoridade em relação a servos e servas, a empregados. E Salomão foi um homem poderoso. Jesus está dizendo, nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio do campo. Jesus está tratando de um assunto para a nossa vida de forma exemplificada. Jesus está tratando desse assunto aqui de forma tão perfeita para nós, e isso tem que servir como ensino e aprendizado para o nosso dia a dia. O 29 ele diz: eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca ou de pequena fé. Jesus está querendo provocar no homem o aumento da fé. Jesus está querendo provocar uma reflexão para que o homem entenda que ele é o Senhor que cuida, o Senhor que conserva, o Senhor que abre portas, o Senhor que faz acontecer todas as coisas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus está tratando aqui, se nós focarmos o nosso foco simplesmente nas coisas, isso faz com que nós perca a visão de quem é Deus, de tão grandioso, de qual grandioso Ele é. Se nós focarmos simplesmente nas coisas em si, nós não conseguiremos ver a majestade, a grandiosidade de Deus na nossa vida. Porque existe o significado da ansiedade no grego é muito forte. O significado traz para nós um conceito. Olha, no grego, a ansiedade quer dizer estrangulamento, agredir com força, rasgar em meio, ansiedade. Para você ver como esta palavra é forte, como esta palavra ela tem a sua força na mente, no sentimento do homem. A ansiedade ela é tão séria que ela tira o foco de quem é Deus. A ansiedade coloca o foco no problema. Você lembra de Pedro que disse: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Muitas vezes nós ficamos presos com a
as coisas que ainda vão acontecer, com aquilo que ainda está por vir, com aquilo que ainda irá acontecer, nós já estamos especulando, fazendo planos excessivos. E isso provoca, na nossa fé, desestabiliza quem é Deus em nossa vida. Teve um psicólogo por nome Rollo May que disse que este é o maior assunto e o maior problema da nossa geração, a ansiedade. Existem muitas pessoas que estão sobrecarregadas simplesmente por anseios e ansiedades de coisas que muitas vezes não é para ainda estar tão preocupado e tão pensativo. O interessante em relação a esse assunto é que Paulo tinha uma visão completamente diferente. Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a visão de Paulo em relação a um problema era que ele via como uma forma para o seu crescimento, para o seu aprendizado. E muitas vezes nós olhamos o problema e murmuramos, achamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus está contra, que Deus não está interessado em nossos planos, sonhos, projetos. Não. O apóstolo Paulo tem consciência que aquele problema tem um lado positivo e Paulo sempre estava aprendendo através da dor, do sofrimento, da perseguição e etc. Paulo, ele tem isso como base na sua vida. E isso para nós, irmãos, serve para nós, porque às vezes nós murmuramos por coisas que Deus não está interessado que aconteça na nossa vida. Ainda não é o tempo de acontecer. Muitas coisas às vezes ainda não é para ser. E nós começamos a nos desgastar, a ter tanto anseio por aquilo. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por uma situação assim, acredite, Deus sabe o momento certo para acontecer na tua vida. E ele prossegue ensinando de forma tão clara. Jesus, ele é um mestre por excelência no ensino. Ele diz assim no 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Olha só, essa aqui é uma preocupação que o mundo vive. Jesus está dizendo, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios que ele fala aqui é o mundo, as pessoas que vivem o mundo sem Deus. Essas pessoas, elas buscam riqueza. E quem busca riqueza, a Bíblia diz que nunca se saciará dela. Ela nunca satisfará o seu desejo, porque a riqueza tem como isso. Cada vez quem tem quer mais. E uma coisa para nós achamos muitas vezes que as pessoas que têm dinheiro são as pessoas mais felizes, e não são. Existem pessoas que não têm nada, mas à noite elas jantam e dormem e acordam tranquilas. Existem pessoas que são ricas, abastecidas, mas não conseguem jantar direito
e nem dormir. Quando acordam no outro dia, já é um excesso de preocupação grande. Então, não estejais ansiosos por coisas alguma. O 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós encerramos esta palavra pregada por Jesus dizendo uma coisa: não estejais ansiosos nesse dia, nesta hora. Entenda uma coisa: Deus, Ele cuida do teu amanhã. Ele está dizendo aqui, olha, cada dia dará conta o seu dia. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E eu digo para você uma coisa: se você estiver ansioso, se você estiver passando por um período de ansiedade na sua vida, lá em Filipenses, capítulo de número Filipenses 4 e o versículo de número 6 diz assim: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. Ou seja, em vez de nós ficarmos lamentando, em vez de nós ficarmos buscando situações que vão cada dia nos aprisionar mais e mais, ore, suplique e faça ações de graça ao Senhor. É o remédio. Deus cuidará da nossa vida. Deus cuidará. Não estejais ansiosos, porque o que Jesus quis dizer lá era que os gentios, eles vivem assim, nessa busca intensa. E Jesus está dizendo: nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Não estejais vós inquietos, ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai cuidará de vós. Que Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça e derrame graça na sua vida. Amém.